Olá, boa noite a todos vocês, meus amores, como é que vocês estão? Esqueci de compartilhar aqui Cadê a gente? Esqueci de compartilhar a leitura, pera aí. Já vamos compartilhar aqui a leitura para a gente poder compartilhar. Tanã. Aqui, vamos lá. Hoje a gente vai ler 2 Samuel, capítulo 15 e 16, né? E a gente vai entrar agora naquele momento na qual a conspiração de Absalão vai iniciar. Conspiração de Absalão, como assim? Ele vai conspirar contra Davi, contra seu pai. Nossa, mas a gente não, como é que diz? A gente não falou ontem que o nome dele significa pai da paz, seria tipo um pai da paz, né? Sim, porém, a espada não sai da casa de Davi. Então, não vai acontecer de ser uma paz, né, nesse momento. Ele vai ser influenciado, obviamente, a gente vai ver aqui, mas eu acho que, como eu falei, olha só, a gente falou bem no começo da história de Davi, eu não me lembro se foi em 2 Samuel ou se ainda foi em 1 Samuel, mas a gente falou bem disso, de que a história de Davi, ela era muito próxima à nossa, né? Não a história especificamente, mas o lado humano dele, né? Porque a gente viu aqui vários lados humanos, nós vimos Moisés, nós vimos Abraão, nós vimos tantos personagens, né? Mas Davi, ele consegue ser o mais próximo do que a gente vive especificamente, né? Porque Davi conspirou contra Urias, por exemplo, né? Traiu Urias. Davi se arrependeu, né? Pediu perdão a Deus. Não sei se ele se arrependeu especificamente, mas acho que sim, pelo testemunho dele, né? De ter feito aquilo, mas aceitou. Talvez ele não tenha se arrependido, mas ele aceitou, porque Deus pediu perdão, mas acho que o pedir perdão já faz arrependimento, talvez, não sei. Mas, na história dele especificamente, ele perde, né, um ente querido, no caso era o filho, ele sacode a poeira, ele confia em Deus, ele tinha um amigo, ele foi perseguido, ele foi. Então, são histórias, né? É assim, as pessoas chamam de como se fosse tipo Cristo, né? Existe um termo para isso, é um tipo Cristo, porque o Cristo não significa Jesus especificamente, né? Então, o tipo Cristo, Davi também meio que é igual, assim, né? De livrar as pessoas, o povo dele, de ser traído, como Jesus foi, não sei o que, menos a parte da traição, obviamente. Mas ele é considerado o rei de Israel, Jesus também. Então, é um tipo Cristo, por exemplo, como Moisés também é considerado um tipo Cristo. Mas, não Daniel, desculpa, mas Davi, ele tem uma vida mais humana, digamos assim, né? Porque a gente vê detalhes dele com os filhos, a gente vê detalhes dele passando por batalhas, né? Dentro de casa mesmo. E Moisés a gente via assim, com uma ordem, ó, vai lá no faraó, chega lá, mostra os seus dons que eu tô te dando aqui para você, né, impressioná-los, etc. A gente não tem muito isso, né? Então Davi é um que mais se aproxima de nós. A fé dele derrotou Golias, né? E a gente tem muitos Golias na nossa vida, como a gente já tinha falado sobre isso. Então a gente se aproxima bastante, né? E a história dele fica cada vez mais humanizada, obviamente. Depois vem o filho dele, Salomão, que também amo e também é meio que a gente assim. Então vamos ver como que vai acontecer hoje com a espada ainda na casa dele, será para sempre, né? Mas que o filho dele é, traindo agora é uma coisa que a gente não vai ficar de queixo caído, porque ser humano é ser humano, não muda, né? Mas a gente vai sentir aí junto com Davi. Então vamos lá, fazendo essa oração, Senhor. Obrigada por esse momento que a gente está aqui unido para ouvir a Sua palavra, para alimentar nosso espírito. Obrigada pelo nosso dia de hoje. O Senhor até aqui nos trouxe, até que nos deu saúde, até que nos deu ar para respirar. Obrigada, Senhor, porque a gente não conta isso como algo certo na nossa vida, né? Nós temos que agradecer e entender que são privilégios
respirar, ter um lugar, para ter um momento de assistir às lives ou ler a sua palavra em qualquer momento do dia, te chamar de pai, ser chamado filho. Então, é um privilégio no qual a gente agradece nesse momento. E também agradecemos a forma com que o Senhor nos lapida, a forma com que o Senhor conhece nosso coração, as nossas angústias, nossos medos, ansiedade e nos trata. O Senhor é aquele tipo de tratamento que não é permanente, que é permanente, que não é temporário igual ao do mundo, por exemplo. Então a gente agradece por isso, agradece pela sua força, agradece por tudo aquilo que vem do Espírito Santo como presente para nós. A gente agradece porque é o seu Espírito em que nos guia, é o seu Espírito que nos incomoda quando estamos fazendo algo errado que vai contra a sua palavra, é o seu Espírito em que nos leva nos caminhos corretos, responde nossas perguntas, traduz os nossos medos e angústias ao Senhor. Então a gente só tem a agradecer. Que o Senhor nos dê uma boa live hoje, nos livre de todos os males, todos os tipos de ataque espiritual na nossa vida, ataque físico, emocional, todos esses tipos de ataque, Senhor, profissional, que o Senhor nos proteja, que seus anjos estejam nos blindando numa doma protegida pela tua palavra, pelo teu sangue. Jesus, para que a gente esteja cada vez mais fortes, nos fortalecendo, ensinando, aprendendo, sem esses obstáculos que o diabo tenta pôr na nossa vida, distrações, desânimo, medo, soberba, tudo aquilo que durante o dia nós somos corrompidos, porque nós sabemos que o nosso coração é corrompível, como o Senhor diz, e nós queremos o nosso coração íntegro, íntegro, conectado a Ti, na sua integridade. Então, que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos, os nossos ouvidos espirituais abertos, para que a gente não caia em armadilhas e desandemos do seu caminho. Em nome de Jesus agradecemos, me usa como canal, Pai, e que possamos ter uma boa live que é consagrada a Ti. Amém. Vamos lá. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão o chamava e dizia: De que cidade você é? Teu servo é de uma das tribos de Israel, a pessoa respondia. Então Absalão dizia: A sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Depois Absalão acrescentava: Quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. Sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava ou beijava. Aqui a gente está vendo um político sendo criado, né? Aqui a gente está vendo ele ouvindo o problema da pessoa, ele dizendo as palavras que a pessoa quer ouvir e ele de fato conquistando ali os seus eleitores, né? Isso aqui basicamente é ele fazendo politicagem. Então ele ficava especificamente no local onde as pessoas vinham para que pudesse o rei Davi julgar as causas, né? Ele ficava ali já de prontidão, à beira do local, só esperando para abocanhar uma pessoa. Então, aqui o que ele estava fazendo era politicagem, e ele estava nesse momento ali, estendia a mão, abraçava, beijava a pessoa, né? Para dizer: Olha, estou por você, estou aqui. Absalão agia assim como todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Desse modo, ele foi conquistando o coração das pessoas em Israel. Ao final de 4, aí que tem uma correção, que não é bem uma correção, mas a gente vai explicar. Conforme alguns manuscritos da Septuaginta, a versão siríaca, e Joséfo. Então, nessas três versões, aparecem 40 anos. Desculpa, o texto massorético diz 40 anos. Nas outras versões, aparecem 4 anos. Então, uma correção foi feita na qual
não poderia ser 40 por conta de datas, por conta de idade, por conta de eventos. Então, o Masorético traz 40, mas né, foi pela Septuaginta traduzido, pela Siríaca e Josefa traduzido por 4. Então, eles fizeram a contagem, eles viram que 40 anos seria somente, que 40 anos seria impossível de ser, então eles deduziram que no texto maçorético, por exemplo, era um erro gramatical, era um erro que poderia, das escrituras mesmo, então poderia, ao invés de estar escrito 40, está escrito 4, né? Mas na língua deles, não é o Q, U, A, T, R, O, ou T, R, E, ou sei lá como é que a gente está pensando. Não, é na linguagem antigamente, né? A hebraica, depois tudo mais. Então, não são 40, aliás, são 4, ok? Por isso que toda a Bíblia normalmente vai ter essa explicação, porque o maçorético traz 40, mas na verdade, depois de estudos e deles entenderem que as datas não bateriam, que seria quase que impossível ser 40, né? É, são 4, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então, ao final de 4 anos, peraí. Tá. Absalão disse. Vocês entenderam essa parte, né? Só para não ficar, porque eu quero só entender se ficou alguma dúvida, tá? Porque eu não quero que entre em contradição, não quero que as pessoas achem, então está contradizendo com a Bíblia, ou está contradizendo, a Bíblia se contradiz. Não. O texto maçorético, a gente sabe que ele é o texto hebraico, tá? Então, existia algumas palavras, né, que eles complementavam, entendiam, mas não era possível ser 40 anos, tá bom? Então, ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor, Senhor Deus. Quando teu servo estava em Jesur, em Arã, fez este voto: Se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Conforme alguns manuscritos da Septuaginta grego, o texto maçorético não traz em Hebrom, tá? Então, não existe a parte do Hebrom. Então, o rei disse, vá em paz. E ele foi para Hebrom. Então, esse restante tem. Por isso que aqui eles colocaram culto a ele em Hebrom, porque eles sabem que é Hebrom, eles não inventaram um lugar. Aqui está ainda nas escrituras, né? Ele foi para Hebrom. Absalão, porém, enviou secretamente os mensageiros a todas as tribos de Israel. Olha, ele sendo astuto, né? Ele manipulando, ele arquitetando já algo e mentindo, né? Fingindo, que é a palavra que a gente sempre vê. Porém, enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou, desculpa, 200 homens de Israel. Olha quanta mão ele teve que estender, beijo e abraço, e quantas pessoas ele teve que manipular para conseguir, porque ele não tinha ninguém. Do nada, né? Ele estava lá com 200. Quer dizer, no começo a gente viu que ele tinha algumas pessoas, mas depois disso ele foi para 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convocados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar o Gilonita, Aitofel, ou Aitófel, depende de como é em português, conselheiro de Davi, da cidade de Gilo. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então, aqui a gente está vendo a divisão política, né? A gente está vendo um lado e o outro lado. Não necessariamente eu vou dizer direita ou esquerda, porque a gente não entra em política aqui, mas, porém, contudo, entretanto, a gente está vendo que são dois lados. Se formou, existia só um, agora são dois lados que Absalão está criando. Então, um mensageiro chegou e disse a Davi: O coração dos israelitas está do lado de Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: Vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará a espada todos na cidade. Os conselheiros do rei responderam: Os teus servos estão dispostos a fazer tudo que o rei nosso senhor decidir. O rei partiu,
seguido por todos os da sua família. Deixou, porém, 10 concubinas. Concubinas, né, não, elas não são as primeiras, a primeira esposa, né? E também não são, por exemplo, naquela época chamada escravas, elas não eram servas, elas eram, de uma maneira esquisita de compreender, esposas também, tá? Então, é como se Davi tivesse, sim, 10 esposas. Elas tinham direitos do palácio, dos palácios, né, direitos como esposa, mas não eram a primeira esposa. Não tinha direito, por exemplo, a algumas coisas. Deixou concubinas para tomarem conta do palácio, e assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam por ele. Todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. Então o rei disse a Itai, o giteu: por que você está indo conosco? Peraí. Por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro e um exilado da sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Peraí, que você chegou. Como eu poderia fazê-lo andar de um lado para o outro? Volte e leve com você os seus irmãos. Peraí. Que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Então, conforme a Septuaginta, o texto massorético traz que a bondade e a misericórdia estejam com vocês. Itai, contudo, respondeu ao Senhor, rei, no caso Davi: tão certo como vive o Senhor, e assim como o rei, meu senhor, vive, onde quer que o rei, meu senhor, estiver, ali estará o teu servo, quer para viver, quer para morrer. Então, ele está mostrando aqui a lealdade dele especificamente, né? Vamos lá. Ah, então, Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em voz alta enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor. Eles são, essa é a função deles, né? Puseram no chão a arca de Deus, enquanto Abiatar oferecia sacrifícios, até que todo o povo saísse da cidade, ou enquanto Abiatar também chegava lá, e até que todo o povo terminasse de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor me mostrar benevolência, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Se, porém, ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo o que for bom aos olhos dele. Isso aqui é como se fosse uma oração, né? É como se a gente hoje pudesse aprender com essa oração e dizer: olha, se o Senhor não me quer aqui, ou se o Senhor não me quer ali, ou se o Senhor não quer que isso seja para mim, ou se o Senhor acha que isso, o que o Senhor quiser vai ser, e o que o Senhor quiser fazer com a minha vida, que faça pelo seu agrado. É como se fosse essa entrega que Davi está nesse momento ali declarando, né? O rei ainda disse ao sacerdote Zadok: você não é vidente? Volte em paz para a cidade. Leve o seu filho Ahimaaz e o filho de Abiatar, Jonatas. Você e Abiatar devem voltar com os seus 2 filhos. Ficarei esperando notícias de vocês pelos desfiladeiros do deserto. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo aos Montes das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. Todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Então informaram a Davi: Aitofel é um dos grandes conspiradores que apoiam Absalão. Diante disso, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel.
Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro Uzai. Olha que maravilhoso, né? Porque ele faz uma oração e Deus já vai mostrando ali a resposta. Ele só continuou caminhando e Deus mostrou a resposta. Eles pararam ali, ele fez oração, ele continuou andando. Quando ele chegou ao monte, né? Uzai chegou. Uzai, apesar de a gente ver aqui que ele vai fazer uma coisa é, duvidosa, ele está fazendo para o bem do rei Davi, para a justiça do rei Davi. Então, ele vai ser usado para o bem, ok? O arquita, com a roupa rasgada e com a terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: Se você vier comigo, será um peso para mim. Contudo, se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: Estarei a seu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do seu pai, mas agora estarei a seu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio real. Também estão lá os dois filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles, mandem notícias de tudo o que você ouvir. Assim, Uzai é amigo de Davi, então Deus já deixou claro que ele é amigo, que ele está fazendo frustrar os conselhos que chegaram até Davi, por conta, Davi não, Absalão por conta de Aitofel, né? Amigo dele chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. É que dizem, né, que poder não se ganha, se toma. Então é isso que ele está fazendo, tomando o poder do pai. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, servo de Mefibosete. Mefibosete, vocês sabem, peraí, filho de Jonas. Vocês lembram que Davi mostrou muito amor, né, a ele, num ato meio que político também, mas mostrou para ele muito amor, tudo mais, porque ele era filho de Jonatas e tudo mais. Então, ele trazia 2 jumentos encilhados e carregados com 200 pães, 100 bolos de uva passa, 100 frutas de estação e um odre cheio de vinho. E o rei perguntou a Ziba: Por que você me trouxe essas coisas? E Ziba respondeu: Os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto do seu senhor? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Ele ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje os israelitas me restituirão o reino do meu avô. Olha como ele ajudou, e esse era o pensamento de Mefibosete, era pegar de volta o reino que Saul, que era o avô dele, né, que Saul tinha. Isso era o que ele queria, né? Então ele falou: eu vou ficar, eu não vou dever nenhum tipo de, como é que fala? Nenhum tipo como é que diz? Lealdade, fidelidade a Davi, eu vou ficar aqui porque eles vão me devolver o que era do meu avô, né? Então o rei disse a Ziba: tudo o que pertencia a Olha o que Davi disse a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente eu me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os servos do rei, embora todo o povo e a guarda real estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, perverso. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de Absalão, seu filho. Você está arruinado, porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. E o rei, porém, disse: O que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor, Deus,
lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? E amaldiçoar, gente, naquela época especificamente, não é o que a gente sabe hoje amaldiçoar, não. Jogar uma maldição para a pessoa, porque até isso é algo que, assim, um cristão não deveria jamais temer, jamais ter medo, jamais, jamais, né? Imaginar que alguém pode jogar uma maldição. Ai, a pessoa me jogou uma maldição, a pessoa fez não sei o que contra mim, a pessoa fez. Gente, isso só pega, né? Se a sua fé em Deus for zero. Porque, independente de terem feito algo, ou independente de amaldiçoarem, independente de qualquer coisa, Deus só vai permitir se for da vontade dele. Então, não importa o que é, quem foi, como fez, como faz, qual é a religião, isso não importa. Nenhuma maldição chega à sua vida e nada chega à sua vida sem que Deus, como é que diz? Permita, né? É óbvio que a palavra nos diz que nós temos que orar, nós temos que vigiar, nós temos que pedir proteção, então é óbvio que isso faz parte do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com Cristo. Então, portanto, você precisa orar, pedir proteção, você precisa entender que o mal está sempre rodeando, igual um leão pronto para atacar, o que a palavra diz, não sou eu que digo. Então, é óbvio que nós precisamos estar sempre orando, pedindo proteção, pedindo a bênção, agradecendo a Deus, né, a nossa proteção divina e tudo mais, mas a gente não deve ter medo, a gente não deve, como é que fala, colocar na mão de pessoas a nossa vida, né? Porque é Deus quem está no controle, é Deus quem sabe absolutamente de tudo. Então, Davi aqui, ele está agindo assim, ele está dizendo, amaldiçoar naquela época, isso que eu queria falar, amaldiçoar naquela época era só falar essas coisas, porque a gente trocou o significado, mas a gente tem que pensar igual. A gente tem que entender quando a gente fala um palavrão, isso é maldição. A gente tem que entender quando a gente fala, ai, mas não vai dar nada certo, ou então, isso aqui que eu tô passando é um castigo, ou então, isso tudo é amaldiçoar a sua própria vida. Você não tá vendo aqui ele dizer que você morra, que você não sei o quê, não, ele só tá dizendo, olha, isso aí tudo você tá pagando pelo que você fez porque você é um assassino, seu filho pegou o reino, e isso era chamado amaldiçoar. Então, amaldiçoar, naquela época, é diferente do que a gente acredita, que é só jogar praga em cima da pessoa, não é isso, ok? Então, você consegue amaldiçoar a sua vida. Você consegue amaldiçoar a vida do seu amigo, do seu irmão, quando você fala coisas ruins para essas pessoas. Quando você joga, por exemplo, energia ruim naquela pessoa, com palavras feias, com um palavrão, ou chamando a pessoa de algo que a pessoa não é, ou só por conta da sua raiva daquele momento, você amaldiçoa a vida de uma pessoa. Então, amaldiçoar não significa você ter poder sobre a vida da pessoa, de jeito absolutamente nenhum, ok? Então, o que Davi está dizendo é, olha, se ele está fazendo isso, Deus disse para ele fazer isso. Então, Davi entende que está chegando até ele esse povo falando isso, Deus permitiu que chegasse, porque Davi acredita que o fio de cabelo da vida dele pertence a Deus. Então, se Deus permitiu, é porque está permitido, né? Então, ele está falando, portanto, quem poderá questioná-lo? Então, Davi disse a Abisai e a todos os seus servos, até meu filho, sangue do meu sangue, ou que saiu das minhas entranhas, procura me matar-me. Quanto mais este benjamita, deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor quem mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. É isso que a gente, quando a gente fala de Davi ser mais humano, é isso que a gente tem que tentar entender e aplicar na nossa vida. Se o Senhor considera a minha aflição, porque a palavra diz, né, no Testamento, isso aí, a palavra diz que o Senhor está perto dos corações quebrantados, né? Então nós sabemos que um coração quebrantado, Deus está ali perto, né? E quando fala um coração, ele não fala do coração feliz, por exemplo, né? Ele fala do quebrantado por quê? Porque no contexto normal e humano, a gente mais clama a Deus quando sofre do que está feliz. Não significa que a gente não fale com Deus quando a gente está feliz também, mas a gente mais clama, mais se comunica, mais se aproxima quando estamos num momento difícil na nossa vida. Isso ou passando por uma angústia ou qualquer coisa, né? Então, isso é fato, isso é comprovado. Mas quando o Senhor diz que ele está próximo dos corações quebrantados, né? A gente entende que é nesse sofrimento que ele reconsidera, que ele considera, desculpa. É nesse momento no qual a gente
se humilha perante a ele, né? Então, isso é importante a gente ver, porque Davi tá ali falando, ó, deixa que ele faça, porque eu não vou retribuir o mal com o mal, e o Senhor sabe do meu coração, o Senhor está vendo a minha aflição, está vendo este homem me amaldiçoar, e ele quem vai fazer a justiça depois, é ele quem vai amaldiçoar o cara de volta, é ele quem vai agir a meu favor, é ele quem vai me proteger, é ele quem vai me julgar, ele é Deus, é o Senhor, é isso que ele está dizendo. Então, ele está dizendo, então talvez o Deus, né, Senhor, considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que esse homem está mandando para ele. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada. Enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras em terra, o rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Então, Uzai, amigo de Davi, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: Viva o rei! Viva o rei! E Absalão, porém, disse a Uzai: É essa a lealdade que você tem para com seu amigo? Por que você não foi com ele? E Uzai respondeu: Não. Sou escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho, como servia ao pai? Assim servirei a ti. Então Absalão disse a Aitofel: Dê-nos o seu conselho. Que devemos fazer? E Aitofel respondeu: Aconselho que tenha relações com as concubinas de seu pai. Olha a misericórdia, veja bem. Aconselho que tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então, todo o Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para o teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. Assim, armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações sexuais com as concubinas de seu pai, à vista de todo o Israel. Naquela época, receber o conselho de Aitofel era como ouvir a palavra do próprio Deus. Tanto era assim que ambos, Davi e Absalão, consideravam todos os conselhos de Aitofel. Então, olha só quando a gente às vezes endeusa uma pessoa na nossa vida, né? A gente só escuta o conselho daquela pessoa, ou a gente só faz o que aquela pessoa diz, ou o que, independente de tudo que acontece, né? Às vezes a gente tem aquela pessoa especificamente como o exemplo, como isso, como aquilo, e a gente não põe as intenções daquela pessoa no local, porque a gente não conhece as intenções, só Deus conhece. Então a gente não tem como considerar as intenções de pessoas que às vezes estão rindo na nossa frente, nos apunhalando pelas costas, né? Então é por isso que é necessário, tá, mas aí eu não posso pedir conselho? Pode, mas se for primeiro a Deus, para depois outras pessoas, Deus te livra dos maus conselhos, Deus te livra, por quê? Porque você entregou a Ele o seu discernimento de saber o que é um bom conselho e o que é um mau conselho. Então é por isso que a gente tem que colocar Deus sendo o núcleo da nossa vida, as nossas orações, nossos sofrimentos, nossos desabafos, nossos testemunhos, sempre Ele, primeiro, para que Ele capacite o próximo que nós vamos nos relacionar de alguma forma. Então, por exemplo, quando você está no hospital, você ora para Deus, né? Para que ele envie a equipe correta. Você ora a Jesus, dependendo de como você faz oração, né, nos seus momentos, você pede a Jesus para que ele seja o médico dos médicos, porque ele é o médico dos médicos, é ele quem cura, né? Então você pede para ele estar presente. Aí a sua equipe é formada. Ou quando você vai fazer uma importante decisão na sua vida, você pede a ele conselho, você pede a ele sinais, você pede a ele tudo para que você possa seguir de fato. Você vai, tá, mas eu gosto de ter um terapeuta, por exemplo. Então você pede a ele que te mande um bom terapeuta para que você não seja enganado, para que você, de fato, né, tenha um profissional cuidando de você em áreas específicas que Deus permitiu que essas pessoas pudessem fazer e por aí vai. Não é excluir todas as, porque às vezes o fanatismo faz com que alguns cristãos, né, eles simplesmente digam, não, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, e eles começam é tipo de adorar mesmo, mas na pessoa, que a pessoa chega a ficar religiosa demais. E ela chega a ficar assim,
perigosamente, né? Porque a pessoa não enxerga mais nada ao redor, ela começa a ficar perigosamente tão religiosa que afasta as pessoas de Cristo, que não é religião, que não foi de religião, que não permanece. Desculpa, ele é a própria religião. Jesus Cristo é o que a gente tem que ter como religião, a palavra de Deus, né? Mas estou falando que Jesus Cristo não foi de religião, não pertenceu a nenhuma religião, né? Então, é perigoso a gente ser doutrinado. E isso é muito perigoso, porque às vezes tem pessoas, não, eu não posso falar com o terapeuta, eu não posso cuidar dessa depressão, eu não posso, porque é só Jesus, porque é só Jesus. Não, Jesus cura, mas Jesus cura, mas ele dá o poder, né? Eu queria falar outra palavra, empodera, eu acho que é a palavra, eu não sei, capacita, obrigada, senhor. Ele capacita as pessoas a te ajudarem. Ele capacita uma pessoa para ser o seu melhor amigo. Ele capacita uma pessoa para ser o seu profissional, independente na área que você precisar. Então, é necessário a gente ter discernimento no Espírito Santo, porque aquele que fica habitolado, achando que não, é Deus que vai curar, é Deus que vai fazer, é Deus que vai. Isso tudo a gente já sabe. Mas a gente não pode fechar os olhos de que Deus é aquele que capacita as pessoas no mundo para criar luz, para criar internet, para criar um computador, para criar carro, para criar tecnologia para que hoje a medicina esteja mais avançada, para criar cientistas, para criar. Então, Deus é quem é o criador e é ele quem cria absolutamente tudo nesse mundo, né? Criou, cria e vai criar. Se você está pensando no futuro lá na frente, onde o carro está voando, foi ele quem criou o cérebro da pessoa em que estudou, vai estudar, ou, né? Que vai criar o carro que voa, no caso já tem vários, né? Mas, enfim, vocês entenderam qual é o principal motivo aqui que a gente está falando isso. Então é isso, finalizamos. Amanhã a gente volta para Honra e Glória do Senhor Jesus Cristo com capítulo 17 e 18. E que Deus abençoe muito vocês. Um bom restinho de noite para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E um beijo.